Estamos no interior da Pensilvânia Ocidental, indo para uma pequena cidade chamada Phillipsburg. O motivo de estarmos indo para Phillipsburg é porque há uma prisão privada lá que está prestes a fechar. O Centro Correcional do Vale de Moshannon era uma prisão para detentos federais. O governo não administrava o local, mas pagava cerca de $60 por preso por dia a uma empresa privada que lucrava com isso. Como parte de um esforço maior para deixar de usar prisões privadas, o governo não renovou o contrato da prisão este ano. Ao fechar, levou quase 300 empregos, todos com salários iniciais acima de 4 vezes o mínimo. A região está economicamente deprimida há décadas. Foi uma bênção ter essa instalação aqui. Funcionários da prisão não podiam falar com a imprensa, mas um guarda aceitou conversar anonimamente conosco. Você já trabalhava na área penitenciária antes ou essa foi a primeira vez que fez esse tipo de trabalho? Foi a primeira vez. E havia muitas pessoas assim? Eu diria que a maioria das contratações iniciais. Poucos empregos são assim. O que isso significa para você? Vai precisar mudar totalmente de setor? Bem, nós temos que fazer muitas mudanças em todos os setores. Agora você recomeça a carreira. Talvez em 10 ou 12 anos recupere o nível financeiro atual. Além dos empregos, a prisão gerava $500 mil em impostos para o distrito escolar. Essas empresas privadas de prisões, uma das estratégias de relações públicas delas é tentar se apresentar como salvadoras dessas pequenas cidades. Mas se você olhar para um lugar como Phillipsburg, ainda tem uma taxa de pobreza muito alta. A cidade em si está sempre com falta de dinheiro. Então, não é como se essas empresas realmente fizessem o suficiente para salvar essas cidades dos problemas sociais e econômicos que as afligem, mas elas fazem o suficiente para torná-las dependentes. As prisões privadas são uma invenção tipicamente americana e um produto da era Reagan. Boa noite. Normalmente eu falo com vocês do meu escritório na ala oeste da Casa Branca, mas hoje à noite há algo especial para falar. Enquanto a guerra às drogas prendeu milhões, a Reaganomics defendia privatizar o máximo possível do governo. Empresários enxergaram uma oportunidade. A Corrections Corporation of America foi fundada com um objetivo em mente: oferecer uma alternativa inovadora às limitações administrativas e orçamentárias do sistema prisional e de detenção existente. Empresas de prisões privadas afirmam prender pessoas tão bem quanto o governo, porém de forma mais barata e eficiente. Mas os críticos dizem que elas só lucram cortando custos em itens básicos, como alimentação e assistência médica, e isso leva a abusos e negligência. Hoje, o setor vale mais de $5 bilhões, porém enfrenta sérios problemas. Então, quando as pessoas falam sobre a indústria das prisões privadas, elas estão realmente falando apenas de duas empresas, o GEO Group e a CoreCivic. Geralmente, é bem difícil conseguir informações diretamente dessas empresas, mas felizmente elas têm capital aberto, o que significa que precisam enviar documentação ao governo federal todos os anos. E a história que elas contam não é nada boa. A oposição pública ficou tão forte que compromete a capacidade delas de atuar como empresas. Por exemplo, aqui está o relatório anual mais recente do Grupo GEO, onde precisam explanar os riscos que enfrentam. Grandes mudanças políticas ameaçam o lucro da empresa, como a ordem do presidente Biden para o Departamento de Justiça não renovar contratos com prisões privadas. Depois, tem a dívida da empresa, que mais do que triplicou nos últimos 10 anos. Ao mesmo tempo, ela perdeu o apoio financeiro de grandes bancos e fundos de pensão. Então, o que isso significa? Em resumo, a empresa enfrenta oposição pública crescente, perde contratos rapidamente e a sua dívida aumenta, formando uma espiral descendente. O movimento contra prisões privadas cresceu junto com o combate ao encarceramento em massa. Uma de suas maiores vitórias foi conseguir pressionar grandes bancos a desinvestir do setor. Morgan Simon integra esse movimento. Morgan Simon é uma investidora de impacto, ou seja, ela ajuda as pessoas a investirem seu dinheiro de maneiras que não entrem em conflito com seus valores. Os principais proprietários da GEO Group e da CoreCivic são a Vanguard e a BlackRock.
Para muitos, isso pode significar que seu fundo de aposentadoria está ligado a essas entidades e que podemos ser donos de prisões sem saber. Meu dinheiro do meu plano 401k poderia ir para a Geo Group ou Core Civic. Com certeza, com certeza. E eu acho que é aí que, às vezes, quando pressionamos os políticos para tomarem atitudes, bem, precisamos olhar para nós mesmos também. E isso pode ser tão simples quanto olhar e pensar: será que eu poderia ter uma conta num banco comunitário ou em uma cooperativa de crédito? Será que eu poderia ir até a diretora de RH e perguntar: ei, existe uma opção de investimento socialmente responsável que poderíamos ter nesse fundo de aposentadoria? No ano passado, a Core Civic processou Simone por difamação, alegando que ela e sua empresa de investimentos deturparam as práticas da companhia. O processo foi arquivado alguns meses depois e agora está em recurso. Por que acha que a Core Civic te processou? Eu acho que a ideia de que está tudo bem prender pessoas para obter lucro é ameaçada por pessoas como eu. Política ou dinheiro são basicamente as duas principais alavancas que temos para promover mudanças. E eu simplesmente escolhi o caminho do dinheiro. A Core Civic e o Geo Group divulgaram comunicados nos Estados Unidos em que defenderam a qualidade dos serviços que prestam e acusaram ativistas de conduzirem uma campanha baseada em mentiras e de espalharem falsas narrativas sobre eles. Ambos afirmaram que não participam da definição de políticas sobre quem é encarcerado. Porém, enfrentam cada vez mais pessoas influentes que preferem vê-los fora do mercado. Durante muito tempo, o Congresso aprovou políticas que prejudicam milhões de pessoas ao ampliar o nosso estado carcerário. A deputada Ayanna Pressley apresentou a Garantia de Justiça do Povo, resolução que, entre muitas outras coisas, proibiria qualquer lucro com o encarceramento. A resolução que você apresentou, se aprovada, retiraria essas empresas do mercado. Na sua opinião, essa é a intenção? Sim, claro, sim, absolutamente. Só quero deixar isso claro. Não, quero dizer, deixa eu tentar contextualizar isso da forma mais, centrada nas pessoas possível. Quando o seu único incentivo é o lucro, a qualidade dos serviços deixa de importar. Então, você não só está lucrando ao fornecer o serviço mais básico, mas também não há empatia. Então, é exploração por todos os lados. Essas empresas afirmam que não definem as políticas sobre quem será encarcerado ou por quanto tempo. Apenas executamos as políticas do governo como instrumento dele. Isso é basicamente... Existe uma certa cumplicidade nisso, entende? Você quer as duas coisas ao mesmo tempo. Diz que não é quem impulsiona isso, mas também não age ativamente para desmantelar isso. Nada disso ocorre naturalmente. Isso não simplesmente surgiu espontaneamente. Opressão, confinamento, exploração. Tudo isso foi legislado. A indústria de prisões privadas nos Estados Unidos enfrenta sérios problemas, mas encontra formas de se adaptar, reagir, sobreviver e até prosperar em alguns casos. Eles decidiram focar em uma população que o governo ainda está disposto a prender em instalações com fins lucrativos. Imigrantes. 8 em cada 10 imigrantes detidos pelo ICE estão em centros de detenção privados. Isso mostra que instalações assim são mais importantes para o negócio do que antes. O Centro de Processamento do ICE de Adelanto, no sul da Califórnia, pertencente e operado pelo Grupo GEL, é um dos centros de detenção mais lucrativos do país. Também é um dos mais infames. Vários detentos morreram lá. Quando inspetores federais visitaram a instalação em 2018, eles encontraram violações graves, incluindo laços de enforcamento em celas de detentos e cuidados médicos inadequados. O Grupo GEL discordou de algumas conclusões dos inspetores, mas tomou medidas para resolvê-las. Nos 2 anos e meio em que José Topete ficou detido em Adelanto, ele apresentou várias reclamações oficiais alegando casos de abuso e negligência médica. Ele relata que, após uma cirurgia, funcionários não limparam ou cuidaram de seus ferimentos por dias. Nunca chegaram a me desinfetar, a me dar roupa limpa. Quantos dias se passaram sem receber cuidados? Uns 6 dias. 6 dias. Topete diz que só conseguiu atenção depois que entrou em contato com o consulado mexicano, que reclamou em seu nome. Então eles começaram a me dizer, nós recebemos um e-mail dizendo que você está morrendo, que está sangrando muito, que está perdendo muito sangue. Então me fizeram abaixar a roupa, ali na frente das mulheres da segurança,
e na frente de todos os detidos. Então eu tirei a roupa, então quando eu baixo a calça e todos veem minha cueca cheia de sangue. Um deles grita, "Ah!" Então, quando eles viram que era verdade o que eu tinha relatado, eles se aproximaram de mim e disseram, por favor, se acontecer alguma coisa de novo, não conte nada para ninguém de fora. Fale com a gente aqui. Porque o que eles fazem lá dentro é acobertar todo o pessoal da GEL, incluindo o ICE, eles se protegem entre si. Nessa empresa, o que importa é só ganhar dinheiro. O ICE afirmou que assegura tratamento humano e atendimento médico adequado aos detidos. O Grupo GEO diz que nega veementemente essas acusações, que estão sendo promovidas por grupos radicais com interesses específicos com uma agenda politicamente motivada. Em 2019, quando o contrato de adelanto ia expirar, a Califórnia aprovou uma lei proibindo novos contratos para centros de detenção privados de qualquer tipo. Isso era uma ameaça existencial à instalação e talvez ao Grupo GEO. Então, a empresa agiu rápido. 13 dias antes da proibição, o Grupo GEO fechou um contrato de 15 anos com o ICE, valendo mais de 2 bilhões de dólares. Incluía um bônus, 750 camas extras em um prédio ao lado, usado pela empresa como prisão estadual. De volta do abismo, Adelanto não só continuava aberto, como agora era o maior centro de detenção de imigrantes privado do país. A GEO precisava da cooperação do governo local, mas enfrentou resistência inesperada de Stevana Evans, integrante recém-eleita do Conselho Municipal. Como você descreveria a relação entre a GEO e a cidade? Acho que GEO e a cidade têm ótima relação. A GEO obtém o que quer e oferece pequenas vantagens à cidade, que se contenta com isso. Mas qual o real valor disso? Evans recusou-se a assinar papéis que a GEO exigia e afirma que a empresa enviou seu CEO, George Zoley, que recebe mais de 5 milhões de dólares anuais, para Adelanto. Pode falar mais sobre a reunião com George Zoley? Foi muito constrangedor e tenso. Ele não entendia por que eu discordava. Sabe, ele sempre fez grandes coisas pela cidade, doa dinheiro e outras coisas. Não lembro exatamente as palavras, só que ele bateu na mesa, ficou vermelho de raiva e disse: "Se não assinar essas cartas hoje, não pago mais nada pra vocês." E, sabe, não seremos mais bons parceiros da cidade. A empresa conseguiu o que queria da cidade e gastou dinheiro nesse processo. Na eleição do ano passado para a Câmara Municipal, o Grupo GEO doou $45 mil a um PAC local, a Associação de Contribuintes do Inland Empire. Esse PAC gastou mais de 35 mil apoiando candidatos que já haviam apoiado o Grupo GEO antes. A empresa não respondeu às perguntas sobre suas doações políticas. Há um lugar desses, isso é muito dinheiro? Em Adelanto, com certeza. Ed Camargo se elege com $1.000 ou menos. Ou menos. Eu, uma novata, me elegi com $4.000. Então, isso é muito dinheiro nessa cidade? Com certeza, é sim. O que você pensa sobre a GEO doar dinheiro para PACs independentes, que depois gastaram em nome desses candidatos? Dinheiro de origem obscura. Não há outro jeito ou forma de pensar sobre isso. Porque se eles não tivessem feito isso, então, seja lá no que esse dinheiro foi gasto, seja em panfletos, placas ou qualquer outra coisa, teria que ter aquela letrinha miúda dizendo: esta mensagem foi paga por GEO. Não precisa dizer isso, pois já deram o dinheiro pro PAC. Algum PAC aleatório é o que fazem em todas as cidades pequenas, mas escolhem aquelas com populações pequenas. Eles não precisam de muita gente para votar e conseguir vereadores e, sabe, fazem o que precisam para colocá-los lá. Ninguém está olhando e é assim que eles conseguem se safar. Apesar do declínio, os Estados Unidos ainda têm mais pessoas em prisões privadas do que qualquer outro país. E por hora, o dinheiro segue entrando. O ICE paga ao Grupo GEO, em Adelanto, pelo menos $124,10 por dia por cama. Isso significa que José Topete, que ficou lá por 925 dias, gerou para a empresa uma receita mínima de $114.792,50. O que você acha que precisa acontecer com esse lugar? Precisamos fechar esses lugares. Fechar? Que esses lugares não existam e querem evitar que percebam o que ocorre lá dentro. Todos os abusos que acontecem lá dentro, eles encobrem tudo isso. Que não querem que as pessoas nas ruas percebam o que acontece lá dentro, o que sofremos lá dentro.